Boa tarde, começamos mais um Política em Debate nesta sexta-feira, dia 18 de junho. E a gente recebe aqui na redação do Diário da Região, pré-candidato ao governo do estado pelo PSDB, João Dória. Rodrigo, muito obrigado. Vinícius, muito obrigado também pela oportunidade. E obrigado a vocês que estão nos acompanhando aqui ao vivo. Legal, obrigado pela presença do senhor. Eu que agradeço. O senhor participa de um evento, inclusive em Fernandópolis, né? Isso, daqui a pouquinho eu sigo para Fernandópolis. Tá certo. O senhor assinou uma carta compromisso na última eleição, se comprometendo com o eleitor que o senhor não renunciaria à Prefeitura de São Paulo, né? Recentemente o senhor disse no Fórum Econômico Mundial que, abrindo aspas, firmar um documento ou não firmar um documento tem o mesmo valor, independentemente de documento ou não. Não ter cumprido esse compromisso não seria uma traição com o eleitorado? Não. Até porque eu cumpri a minha obrigação sendo prefeito da cidade de São Paulo e cumpri a minha obrigação ao lado do Bruno Covas. Nós fizemos chapa pura, Rodrigo, coisa rara dentro da política, dois representantes do mesmo partido, do PSDB. E o Bruno Covas foi eleito com os mesmos votos que eu fui eleito. Nós tivemos o mesmo compromisso, a mesma estruturação de campanha e a mesma equipe. Eu venho do setor privado, você sabe disso. Vinícius também. Eu aprendi no setor privado que você constrói um bom resultado numa empresa e também na vida pública com equipe. Não há administrador solitário. Aliás, todos os que são solitários normalmente não produzem bem. Ou são totalitários ou são fracassados. Boa equipe, bom time é o que representa uma boa gestão. E nós temos um bom time na Prefeitura de São Paulo e agora também um bom gestor, que como eu, fez a gestão de todo o período à frente da Prefeitura de São Paulo. E ao disputar o governo do Estado de São Paulo, a cidade vai ganhar dois prefeitos, não perde um. Bruno Covas, que é o prefeito, e o governador, que tem a obrigação de contribuir com a maior cidade do país, a maior cidade do estado, que é São Paulo. E os outros 644 municípios do estado de São Paulo. O senhor citou aqui, quem participa também com a gente é o colega repórter de política do Jornal Diário da Região, Vinícius Marques. Vinícius. Boa tarde. O Dória está voltando a Rio Preto. Na última vez o senhor foi receber um prêmio aqui na cidade, né, uma honraria, né, como título cidadão, um cidadão rio-pretense. À época que o senhor veio aqui, estava sendo discutido possível candidatura à presidência, né? Havia no PSDB uma certa ainda, vamos dizer, uma rixa ali interna, né? O senhor acha que ser candidato a governador é um prêmio de consolação, tendo que não conseguiu ser candidato a presidente? De forma alguma. Primeiro, nunca me apresentei como pré-candidato à presidência da República. Nunca fiz esse tipo de apresentação, nem esse tipo de reivindicação. E vim aqui para receber o título de cidadão rio-pretense e fiquei muito feliz e muito honrado. São Paulo não é prêmio de consolação. São Paulo tem uma importância transcendental. São Paulo é o estado mais importante do país, o maior colégio eleitoral, a maior densidade demográfica, a maior economia do país, segundo orçamento do país, tem uma importância muito grande. E uma trajetória de pessoas brilhantes. Me refiro, inclusive, àqueles que, pelo PSDB, ao longo de 24 anos, Vinícius, fizeram uma excepcional gestão à frente dos governos do estado de São Paulo. Entre outros, eu cito Mário Covas, José Serra e Geraldo Alckmin. Portanto, é de grande orgulho para mim poder disputar
na condição ainda de pré-candidato pelo PSDB, a candidatura para o governo do meu estado, o estado de São Paulo. E sendo essa condição de pré-candidato, ainda há muitas discussões, as alianças estão sendo formadas, né? Depois a gente também vai tocar no assunto, mas tem sido recentemente divulgado em alguns veículos que o desempenho do Alckmin nas pesquisas presidenciais está um pouco abaixo do esperado para o grupo de aliados dele, o que coloca o senhor como uma possibilidade, tal qual como o senhor falou em São Paulo, chapa pura, no caso o senhor ser vice-candidato a presidente ou, quiçá, talvez, ser candidato a presidente mesmo. Existe, eu perguntei isso para o senhor hoje no aeroporto, eu repito aqui ao vivo para todos os nossos internautas que nos acompanham pela região inteira, existe essa possibilidade? Vinícius, eu repito a mesma resposta, nenhuma possibilidade. Eu sou pré-candidato ao governo do estado de São Paulo pelo meu partido, pelo PSDB. Esse é o meu foco e continuarei sendo pré-candidato e em breve, a partir de agosto, após a convenção, candidato do PSDB e da coligação formada por outros partidos. Nesse momento temos o PTC e o PSD como partidos coligados ao governo do estado de São Paulo. E apoiando Geraldo Alckmin, candidato do PSDB e certamente de outros partidos que serão coligados à presidência da República. Não há plano B, há plano A de Alckmin. O senhor citou o governador Alckmin, delatores da Odebrecht recentemente afirmam que o governador, que é pré-candidato a presidente, teria recebido 10 milhões de reais em propina. O senhor coloca a mão no fogo pelo Geraldo? Rodrigo, coloco. Eu sempre coloquei, não seria agora que eu deixaria de colocar. Geraldo Alckmin é um homem honesto, probo, uma vida simples, um homem com humildade, com simplicidade de vida, no seu patrimônio, nos seus gestos, no seu comportamento. É um homem corretíssimo, portanto, não tenho nenhuma hesitação em responder, coloca a mão no fogo para o Geraldo Alckmin. É um homem honesto. Agora, as apurações que existem, que envolvem o Paulo Preto, que é considerado um operador aí de campanhas ditas de forma irregular, assim, não declaradas do PSDB, isso vai atingir de alguma forma a campanha tanto do Alckmin, ou pode respingar, não que o senhor tenha sido citado, mas uma campanha do PSDB no senhor, no estado, que a gente vai viver um período de campanha de muitas acusações, tem muita gente sendo investigada, tem gente presa, não é? E o Paulo Preto aparece agora recentemente, foi preso, foi solto, né? O senhor acredita que essa sombra, vamos dizer, vai atrapalhar a campanha do PSDB em nível tanto nacional quanto até no estado? Vinícius, nessa entrevista leve que a gente está tendo aqui, eu queria te dizer que não, tem que ser apurado. Eu acho que todos os temas devem ser apurados. Isso é a primeira obrigação da Justiça e dever de um partido como o PSDB, apoiar toda investigação, que se investigue e, havendo culpados, que se punam. Isso também vale para o Aécio, que é acusado de receber 2 milhões de reais em empréstimo? Não há seletividade, a meu ver, não há seletividade nem partidária, nem nominal. Aquele que estiver sendo investigado tem o direito à sua defesa, à sua plena defesa. Se for inocentado, inocente será. Se for culpado, pagará por isso. O vice-governador Márcio França assumiu o governo, que era do PSDB, e desde então está em pé de guerra com a bancada do PSDB na Assembleia. E, enfim, a gente vê os deputados reclamando demais, a acusação do uso da máquina, o senhor também já citou sobre isso. Qual a avaliação que o senhor faz, sendo candidato do governo, um governo formado, tinha na cabeça o Geraldo Alckmin, e agora esse mesmo governo é oposição? Bem, Rodrigo, eu não sou candidato do governo, sou candidato do PSDB. O PSDB não é governo. O PSB, o Partido Socialista Brasileiro, é o governo. O candidato do governo chama-se Márcio França. Eu sou candidato do PSDB. Portanto, vou cumprir a minha trajetória como candidato do PSDB e dos partidos coligados. E assim farei a minha campanha. E faremos uma campanha propositiva, Rodrigo Vinícius. Não vou fazer campanha na base da polêmica, da acusação. Isso não é construtivo. Os que estão nos assistindo agora, aqui pela internet, querem saber quais são as nossas propostas para melhorar a sua condição de vida. Sua condição de vida em qualquer parte do estado de São Paulo. Não estão preocupados por questões de razão pessoal, partidária ou eleitoral. É como nós poderemos, através de propostas, construir uma circunstância melhor para que as pessoas tenham mais qualidade de vida. É isso que nós vamos fazer. Mas existe o uso da máquina, na opinião do senhor? Bem, eu não quero entrar nessa polêmica. Os jornalistas e o Tribunal Regional Eleitoral é que devem avaliar.
Existem os procuradores do Tribunal Regional Eleitoral, que são especialistas, aliás, em avaliar se houve ou não o uso da máquina. O que eu tenho lido é que está havendo o uso da máquina, mas eu prefiro que os próprios jornalistas avaliem e principalmente o Tribunal Regional Eleitoral. Não caberá a mim fazer esse tipo de análise. Eu quero fazer campanha e disputar no voto de quem em São Paulo pode votar conscientemente. E no voto vamos ganhar. E nesse momento que da campanha, que é pré-campanha, né? Com essas alterações eleitorais, onde foi empurrado, vamos dizer assim, para... Praticamente a campanha vai ser muito curta, né? Muito curta, é verdade. Nesse período estão as pessoas se colocando e também sendo discutidas alianças, né? Eu gostaria de saber os partidos que o senhor mencionou que já estão fechados e qual é o entendimento que está tendo com o DEM. A gente também tem um deputado aqui da região, Rodrigo Garcia, se ele poderia ser até indicado a vice, e também as conversas que o senhor tem tido, inclusive pessoalmente, com o PMB, o MDB do presidente Temer. Vinícius, hoje nós temos na coligação o PSD, do ministro Gilberto Kassab, um partido importante, uma legenda importante, com uma boa base de prefeitos, deputados estaduais, deputados federais, bom tempo de televisão, e do PTC, um partido menor, mas também muito honrado, do Ciro Moura, que foi deputado federal, que também nos traz tempo de televisão. E estamos avançando em bons entendimentos, inclusive com o DEM, do deputado Rodrigo Garcia, meu amigo, por quem eu tenho uma estima pessoal muito grande, foi um excepcional secretário de Estado, um bom parlamentar, bem votado, vem dessa região, e o diálogo com o DEM e com o Rodrigo Garcia segue, eu diria, positivamente, e com outras legendas e outros partidos também. PP e PRB vão fechar com o senhor? PP e PRB. O Rodrigo, eu gosto dele porque ele é bem informado. Vai fechar com o senhor ou não? Já está fechado? Estamos avançando, o diálogo positivo, estamos avançando bem. Você está bem informado. O senhor tirou uma foto com o juiz Sérgio Moro durante a semana, a quem o senhor chamou de herói, né? Seria o Sérgio Moro como se fosse um cabo eleitoral de luxo para o senhor? Não. O senhor pretende usar esse material na campanha? Não. O juiz Sérgio Moro, a meu ver, é um herói brasileiro. O Brasil deve muito a ele, pela forma distinta, isenta e que fez justiça. O Sérgio Moro recebeu este ano, em Nova York, na última terça-feira, o título que eu recebi o ano passado, de Person of the Year, personalidade do ano da Câmara do Comércio Brasil e Estados Unidos. E a tradição desta Câmara é que o premiado do ano anterior participe e entregue o prêmio ao seu sucessor. E eu tive a honra de fazer a entrega deste prêmio ao juiz Sérgio Moro na condição de premiado que fui o ano passado. Apenas isso, não há nenhuma relação pessoal, nenhuma relação de favorecimento entre o juiz Sérgio Moro e eu. Há sim admiração, que eu sempre afirmo e reafirmei isso também em Nova York, de que ele mereceu o prêmio e que ele é um herói brasileiro. Ele classificou a repercussão como uma bobagem, né? E foi uma bobagem mesmo. Os veículos de comunicação... Não quis uma casquinha eleitoral ali no Moro na questão uma personalidade. Primeiro não preciso fazer isso. Depois não foi o caso. Nós estávamos ali na condição de ex-premiado no ano passado e ele premiado esse ano. Então somente isso. Senhor, quem que o senhor acha que o senhor vai enfrentar no segundo turno, se tiver segundo turno, na sua opinião? PT, o França ou Paulo Scaff, que tem um perfil de gestor também, ele tem esse viés, né, que ele deve usar também na campanha? Rodrigo, eu não desrespeito nenhum candidato, portanto o enfrentamento será feito da forma respeitosa com todos, até com quem nem sequer está pontuado, eu terei respeito, seja nos debates, seja ao longo da campanha, seja em qual for a circunstância. E não costumo fazer prognóstico, exceto de que nós vamos fazer uma campanha positiva, propositiva e temos boas chances de chegar à vitória. É isso. É uma campanha de 2 turnos ou não? Bom, a campanha pode ter 2 turnos. Eu lembro que eu venci no primeiro turno, contrariando todas as expectativas à Prefeitura de São Paulo. Não quero aqui, evidentemente, usar de arrogância e nem dizer que é uma vitória consolidada, mas eu, Rodrigo, aprendi a acordar cedo, gastar sola de sapato e dormir tarde. Eu trabalho muito. Isso os meus adversários podem esperar. Vão enfrentar um adversário duro, que trabalha muito, que é propositivo, que gosta do que faz, que tem o coração aberto, que não tem lava-jato, que não tem nenhum histórico de JBS, não tem histórico nenhum de corrupção. Uma boa gestão à frente da Prefeitura de São Paulo, uma vitória no primeiro turno e um grande partido que é o PSDB. Eu vou dar trabalho. Então pode ser, na sua avaliação, que seja uma eleição de um turno só.
Não, eu não estou dizendo isso, Vinícius. Estou dizendo que será uma eleição bem disputada. De novo, não quero desmerecer nenhum candidato, mas eles sabem que terão em mim um contendor, um adversário duro. Duro não pela maldade e não por agressões, aliás, eu não vou fazer isso, mas sim porque eu vou trabalhar muito, como já tenho feito. Foi assim que eu venci a eleição na Prefeitura de São Paulo, contrariando os que me classificavam de coxinha, riquinho, vem fazer brincadeira aqui na eleição, etc. Eu provei que é com trabalho que se conquista o voto e com boas propostas que se conquista a atenção e a confiança do eleitor. E as pesquisas recentes têm mostrado o senhor na liderança, né? Na disputa. É verdade. Ao que consta, os levantamentos mais atuais têm mostrado um cenário um pouco diferente, um crescimento do SCAF e o senhor perdendo um pouco terreno, com o França também avançando. Esses números já estão com o senhor? Você já está analisando isso? Como é que está essa parte? Vinícius, eu não quero contrariar você, mas essa pesquisa não existe. As duas pesquisas que foram feitas até agora foram a pesquisa Ibope e Datafolha. Não houve nenhum decréscimo da nossa posição, ao contrário, houve uma afirmação da nossa posição de liderança absoluta nas duas pesquisas. Agora, o Paulo Scaff é competitivo, como aliás os demais também são competitivos, embora tenham índices pequenos, eu os tratarei como bons competidores. O governo Alckmin deixa. Parece que está para vir por aí, viu? Vamos aguardar que essa pesquisa parece estar para vir esses próximos dias. Não, tem muitas pesquisas ainda. Final desse mês tem a Datafolha, início do próximo mês. E as internas que os partidos fazem. Tem Ibope, depois tem o Instituto Paraná, tem 3 grandes pesquisas que vêm pela frente. Mas, veja, eu lidero todas as pesquisas, mas eu tenho que reafirmar o que eu sempre digo. Pesquisa é o retrato do momento. Se pesquisa validasse a eleição, eu não teria sido eleito prefeito da cidade de São Paulo. Pesquisa reproduz o momento. Deve ser observado com respeito, com atenção, com interesse, é um indicador, mas não é um decisor. O que decide pesquisa é o eleitor. O governador Alckmin deixou o cargo com algumas demandas em Rio Preto. Não sei se o senhor tem informação, como é o caso da terceira faixa da rodovia Washington Luiz, e a reivindicação, por exemplo, da cúpula da Polícia Civil, que é de conhecimento, por exemplo, do deputado Vaz de Lima, que nos acompanha aqui, que pretende construir a cidade da polícia num terreno que é da antiga Ciretran, um prédio que está abandonado, que há, segundo eles, risco de incêndio, de demolição. O senhor vai encampar esses compromissos já assumidos pelo governador? Bem, nós vamos avaliar, antes de fazer promessas, analisá-las. A Marechal Rondon me parece um pleito correto, adequado. Aliás, já há esse planejamento, eu diria que boa chance. Marechal ou Washington? A Marechal Washington. Não, a Washington Luiz. A Washington Luiz, perdão. Já há uma condição, vamos dizer, pré-estabelecida, já houve até um investimento nos estudos, portanto, tendo havido dispêndio público, é bem provável que ela tenha que ser rapidamente concluída. Resta avaliar se em forma de PPP, se em forma de concessão ou de investimento direto do Estado. O tema da cidade da polícia também me parece interessante, aglutinar em um único prédio todas as demandas de ordem policial, inclusive a Guarda Civil Metropolitana, a Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros. Me pareceu uma ideia interessante em aglutinar em um único espaço, vamos dizer, as forças de segurança de Rio Preto e que podem estender a sua ação de maneira mais articulada e integrada. Nós estamos fazendo isso em São Paulo, nós estamos fazendo o COI, Centro de Operações Integradas, na Barra Funda, com recursos privados, não é dinheiro público. Ali nós vamos integrar tudo, e não somente a Polícia Civil, Polícia Militar, mas também a Guarda Civil Metropolitana, Corpo de Bombeiros, Sabesp, Eletropaulo, Comgás, Defesa Civil, todos os serviços da cidade para agilizar, otimizar e melhorar a eficiência no atendimento à população. Essa demanda do pedágio, ela é muito da rodovia que ela tem, ela é pedagiada, né? Ela é muito antiga. Uma questão que se coloca é que se a terceira faixa teria um impacto na tarifa de pedágio, então o governador à época Alckmin disse que não. E eu queria saber do senhor qual é a sua proposta com relação a essas cobranças de pedágio, muitas vezes consideradas altas no estado de São Paulo, né? Uma das propostas do Alckmin, antes de ser reeleito, foi que atingiria aqui na região de São José do Rio Preto uma redução, uma metodologia nova com redução. O senhor, qual é a proposta que o senhor tem para esse tipo de situação, dado que há muitas queixas com relação ao pedágio? Vinícius, é um tema para ser avaliado com cuidado. O estado de São Paulo possui as melhores rodovias do Brasil, de longe. Aliás, eu posso afirmar que possui as melhores rodovias da América do Sul. Nenhum outro país
tem, como no caso de São Paulo, embora seja um estado, rodovias tão seguras, tão bem sinalizadas como o estado de São Paulo. E só as tem porque elas são pedagiadas. Então nós temos que lembrar isso. Óbvio que em alguns casos a revisão do pedágio poderá ser feita desde que você não rompa o marco jurídico. Você não pode, diante de alguém que aceitou as condições prévias há 10 anos, 15 anos, 9 anos, 8 anos, romper aquele marco jurídico e, ao romper, você destrói uma condição básica que é o respeito aos contratos. Mas nos novos contratos, reavaliar hoje a evolução dos processos de concessão já tem um patamar diferente do que tinha há 15 anos, 10 anos, mesmo há 5 anos. É ter o olhar de modernidade para garantir que o investidor terá o retorno do seu investimento, é legítimo, afinal o investimento não é pequeno e a manutenção também representa um custo elevado e precisa ser bem feito, ao menor custo possível para o usuário, portanto, a menor taxa possível no pedágio. O senhor vê inviável a possibilidade de redução da tarifa de pedágio nas concessões já vigentes? Dentro dos contratos, para ser sincero, vejo dificuldade, não é justo você romper contratos. Toda ruptura de contrato, Vinícius, ela é nociva, ela coloca em risco todo o sistema de transporte público concedido no Estado. Porque quem vai participar de uma concessão imaginando, bom, se rompeu o marco jurídico na rodovia X, por que amanhã não vão romper também na rodovia Y, ou no aeroporto Z, ou na hidrovia W? Você coloca em risco todo o sistema, não pode. O ex-governador Geraldo Alckmin foi acusado aí de massacrar algumas categorias, como os professores, e também há outras demandas, como a questão até da Polícia Civil, do sucateamento da Polícia Civil. Como é que o senhor pretende resolver esses problemas e atender esses pleitos, né, dos servidores, né? Rodrigo, não houve isso, nem na Polícia Civil, nem na Polícia Militar. Há demandas a serem atendidas. Ontem o sindicato esteve aqui, nesta mesma sala, trazendo essas reivindicações. Olha, Rodrigo, com todo respeito aos sindicatos, mas se você for ver sindicatos aqui, você certamente vai fazer pautas bem distintas e talvez muito vermelhas. Eu acho que você tem que ter aqui todas as cores e não apenas uma cor vermelha. Não estou dizendo que esse sindicato tenha esse tipo de comportamento, mas... Sindicato dos delegados, vinculado até o Dr. Renato Pulpo, vereador de Rio Preto, que trouxe o pessoal. Mas, diria, portanto, não estou desqualificando, mas tudo pode ser melhorado, mas não houve sucateamento. Você usou uma expressão forte de sucateamento. Eu usei sucateamento por conta até da estrutura, vou até explicar melhor para o senhor. Um delegado de polícia de Rio Preto, delegado até vinculado à seccional de Rio Preto, ele morreu a caminho de um plantão em uma outra cidade. Digo isso porque um delegado ele atende vários municípios. É por conta disso, da falta de delegado, da falta de estrutura. Desculpe lhe perguntar, eu não conheço o fato, mas o que ocasionou a morte desse delegado? O deslocamento, ele morreu na rodovia, no acidente de trânsito. Bom, mas aí você transformar isso em dívida do sucateamento e classificar isso como uma responsabilidade. Foi uma fatalidade, na opinião do senhor? É evidente que foi uma fatalidade, isso é evidente. É óbvio que nós lamentamos muito, toda a vida perdida se lamenta muito, mas daí fazer a ilação de que é pelo sucateamento, o sucateamento é a responsabilidade do ex-governador Geraldo Alckmin, é um certo exagero nisso. Acho que a Polícia Civil, a Polícia Militar merece um tratamento distinto, cuidadoso. É o que nós faremos nas duas polícias. Primeiro, mantê-las integradas, diferentemente da proposta que foi lançada recentemente pelo sucessor do governador Geraldo Alckmin, Márcio França. Não acredito em polícias separadas, acredito em polícias integradas, resguardadas as suas características na Polícia Civil e na Polícia Militar. Acredito também em investimento na inteligência da polícia. Por quê? A inteligência evita o confronto. O confronto leva sempre riscos. Obviamente, primeiro risco para a população que nas ruas possa sofrer com uma bala perdida ou alguma ação dessa natureza. Aos policiais, no campo civil e militar, porque se expõem ao confronto. E muitas vezes também ao próprio bandido. Ainda que no confronto ele possa padecer, mas é melhor a utilização da inteligência. A inteligência resolve e antecipa o problema e não age depois do problema. Então evita também assaltos, evita homicídios, evita situações que confrontam a população. Vamos investir muito na inteligência da polícia. Tecnologia, equipamentos, sistemas e treinamento. E olhar com atenção também as demandas da Polícia Militar e Polícia Civil. Demandas desde aumentar o contingente até melhorar a qualidade física
dos espaços, dos equipamentos, dos armamentos, das medidas de defesa, das proteções e do respeito também pelas polícias no estado de São Paulo. Em relação, só para a gente concluir, prefeito, a questão dos professores. Qual que é a sua proposta para a educação? Apoiar os professores e ter o cuidado de oferecer a eles condições adequadas de trabalho. Eu fui professor, embora na rede privada, mas fui aluno de escola pública em São Paulo, a Escola Professora Marina Sintra, uma escola estadual. E depois fui professor da Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP. Então eu sei a importância do professor, sei quanto a sua valorização, ela se transfere na qualidade do ensino aos alunos. Ele precisa ter boas condições de trabalho, uma remuneração justa e atualização também de informações. Os professores pedem e têm toda a razão em serem atualizados nas suas matérias e seguirem programas de treinamento. E um outro fator que nós vamos, Vinícius e Rodrigo, fazer muito fortemente no estado de São Paulo é investir em tecnologia, inovação e tecnologia. Os CELs de São Paulo, todos eles estão trabalhando e gradualmente 100% deles terão tablets, computadores, equipamentos 3D para os alunos, de maneira a garantir às crianças e aos jovens o direito de terem a mesma qualidade digital que aqueles alunos das escolas privadas. Para isso, você precisa também investir nos professores, para que eles tenham condições de ensinar o mundo digital aos seus alunos e aos brasileiros do futuro. É isso que nós faremos na educação em São Paulo, mas respeitando muito os professores e os gestores também das escolas. Dória, só para agora finalizar, o senhor está com a equipe aí que vai viajar aqui pela região, o senhor deve voltar para Rio Preto em um próximo evento, mas também não vai perder o voo, porque é o avião do senhor, não é isso? Tirar uma dúvida aqui, o senhor que declarou na campanha passada um patrimônio de quase 180 milhões, vai agora com o financiamento pessoal também ainda, né? O senhor pretende fazer o seu autofinanciamento da campanha? O senhor estima que um custo do governo do estado vai custar, está em torno de quanto uma campanha hoje, com todas as mudanças na lei, todas essas coisas? Isso, primeiro obedecer à lei, aquilo que os limites da legislação eleitoral permite. A legislação permite que candidatos que tenham patrimônio possam usar o seu patrimônio até o limite da sua declaração de imposto de renda do ano anterior. Eu, felizmente, trabalhei ao longo da minha vida para conferir o patrimônio que tenho. Vocês sabem, inclusive, que durante todo o período como prefeito eu abri mão dos meus salários. Eu devolvi todos os meus salários para instituições do terceiro setor. Farei isso como governador também. Não faço isso para pedir votos a ninguém. Faço porque é um gesto da minha parte, eu posso fazer, e um gesto também para instituições que precisam mais do que eu do salário. Mas vou seguir também a orientação do meu partido, o PSDB. A questão da utilização de recursos e o orçamento da campanha, primeiro, dentro do que a lei estabelece, segundo, dentro daquilo que o meu partido, o PSDB, determinar. João, agradeço a sua presença aqui no Política em Debate. Obrigado. Vinícius. Obrigado. Você deve retornar aí durante a campanha eleitoral, né, aí para valer. Estaremos aqui. E agradeço a você e toda a sua equipe. Obrigado. Ao deputado Vaz de Lima por ter até feito essa gentileza de trazer você, a Letícia também, e ao Vinícius que me ajudou aqui na entrevista. Obrigado a vocês e obrigado a vocês que nos acompanham aqui também. Obrigado a todos. Até a próxima, pessoal. Valeu, obrigado.